Galera, aqui é o professor Carlos. Vamos estar falando aí, né, especificamente hoje sobre a África subsaariana, né? A África que está ali abaixo, ali próximo daquela região do Saara, do Sahel, né? A gente vai falar sobre, inclusive, essa região do Sahel. Pois bem, pessoal, a gente precisa entender que a África, ela teve um processo de povoamento, assim como a América, todos os outros continentes. A África também começou, né, com povos nômades, alguns foram mantendo, né, foram se mantendo nômades até os dias de hoje, mas foram se criando outros povos, como povos sedentários. A África vai ter uma forte influência das expansões árabes. As expansões árabes foi quando, né, aqueles povos ali da Península Arábica, né, quando foi fundado o Islã com Maomé, e aí com essa ideia de difundir o Islã, de espalhar a religião, né, o islamismo, para todos os outros povos. Então, como eu estava dizendo, né, foi quando eles começaram com essa visão de espalhar o islamismo, né, a religião do Islã, a religião ali muçulmana. Quando eles tiveram essa ideia de espalhar para o resto do mundo, começaram as expansões árabes, muitas vezes de maneira forçada, né, de maneira militar. Eles invadiram e conquistaram uma série de povos, os muçulmanos. E o que acontece? Nesse contexto, a gente vai ter aí muitos desses povos entrando, a gente vai ter uma, digamos assim, invasão muçulmana na África. E inclusive ali numa região conhecida como região do Sahel. Sahel é com H, S-A-H-E-L. Essa região do Sahel, ela está ali no sul do deserto do Saara, né? É uma região que vai servir de rota comercial para vários povos, né? E muitas dessas trocas comerciais vão fazer com que o islamismo se espalhe nesses reinos. Por conta dessas trocas comerciais, muitos dos povos que viviam ali, de nômades, alguns sedentários, pastores, comerciantes, esses povos vão formar grandes reinos e impérios. A gente vai ter o reino do Congo, o Império do Mali, o reino de Gana, que depois vai virar o Império de Gana. Então, toda essa troca comercial nessa região chamada Sahel, ela vai fazer com que esses reinos cresçam e prosperem, e muitos desses reinos vão abraçar o islamismo. É por isso que hoje em muitos países da África nós temos aí um grande número de muçulmanos, né, que são lá os seguidores do Islã, ou os seguidores de Alá, que é Deus, né, na visão islâmica. Então, a gente vai falar um pouco sobre o reino de Gana. O reino de Gana é o reino mais antigo dessa região do Sahel. Lembrando, toda vez que a gente falar que o Sahel é uma parte da África que pega ali o sul do deserto do Saara, e ele criou-se ali uma espécie de rota comercial. E os povos africanos ali tiveram relações comerciais com esses muçulmanos durante essas invasões árabes, essas expansões árabes, e acabou se criando ali não só uma troca comercial, mas também uma troca cultural. Você vai ter aí as religiões africanas, né? Diversas religiões, geralmente de maioria politeísta, mas muitos desses povos, dessas etnias africanas, por exemplo, os povos bantus, né, entre outros povos, você tem aí os berberes, os tuaregues, várias etnias, elas vão abraçar o islamismo com essa troca comercial que acaba gerando também uma troca cultural. Então, voltando aqui para o reino de Gana. O reino de Gana era o reino mais antigo, né? A gente tem as invasões árabes que começam no século 7 depois de Cristo, final do século 7, quase iniciando o século 8. E é a partir do século 11 que a gente vai ter, século 11, século 12, que a gente vai ter no reino de Gana essa entrada do islamismo, dos muçulmanos. E aí aqueles povos que tinham a sua religião distinta, eles vão começar a abraçar o Islã. Né? Muitos membros da corte, né, do reino de Gana, eles vão começar a abraçar o islamismo. Por quê? Por causa dessas trocas comerciais. Lembrando, esse reino de Gana está exatamente nessa região chamada de Sahel.
Então, com essa entrada do Islã, aos poucos no Reino de Gana, a gente vai ter uma forte influência dessa expansão muçulmana na parte política, na administração do reino. Então, e essa política expansionista dos árabes, o que é expansionismo? É ampliar seu território. Como é que eu amplio meu território? Conquistando outras terras e outros povos. O reino de Gana vai começar a anexar, diga-se de passagem, anexar em vários momentos aí. Algumas anexações são pacíficas, outras são na base da. Hoje a gente diria na bala, né? Mas naquela época na base da lança e da espada. Na base da guerra. Então o que acontece? O reino de Gana vai ampliar-se, vai anexar outros povos, e aí vai se tornar o Império de Gana. E aí o islamismo começa a se tornar uma espécie de religião oficial do Estado. E é interessante que a gente tem a cidade de Cumbisalé, que é o grande centro comercial desse império, né? E vai ser exatamente o grande centro também, digamos assim, cultural e religioso, porque a gente vai ter grande entrada ali, a entrada do Islã vem por esse grande centro comercial exatamente por conta dos mercadores muçulmanos que passavam por essa região. E líderes religiosos que também eram comerciantes, né? Então o que acontece? Pouco a pouco o Islã começa a entrar no reino de Gana, cria-se esse conceito expansionista, né, que vem lá dos muçulmanos, eles estavam aí no auge da sua expansão, e aí o reino de Gana começa pouco a pouco a anexar outros povos, se transformando aí no que a gente chama de Império de Gana. É interessante que a gente tem a figura do rei, né? A figura do rei, o rei era Gana, na verdade, era um título, né? O rei ele era chamado de Gana. Por isso que criou-se essa mistura da figura do título com o lugar. Quando eles viram que o rei era chamado de Gana, aí o nome do lugar passou a se chamar Reino de Gana e depois Império. A gente tem hoje país, né? Mas é uma outra coisa. A questão é a seguinte: o rei ele tinha um título que era chamado de Gana, era o título da autoridade máxima daquele reino e futuro império. É interessante que no primeiro momento, embora vários membros da corte tenham se convertido ao Islã, o rei de Gana não se converte. No entanto, isso não impede que o Islã se torne uma espécie de religião oficial daquele reino e pouco a pouco não só a visão religiosa, mas também a visão política muçulmana começa a tomar conta daquele lugar. Bom, esse é o primeiro reino aí dessa região do Sahel. Nós vamos ver no próximo vídeo aí o Império do Mali e outros reinos. Tá bom?